essa semana aí especial, porque será semana de revisões de tudo aquilo que nós vimos no terceiro bimestre para a semana de avaliações. Vou pedir licença de vocês para tirar a máscara, tá bom? E facilitar a nossa comunicação. Então vamos lá. Hoje a nossa revisão será de língua portuguesa e nós iremos relembrar, reforçar alguns assuntos do terceiro bimestre que nós vimos do livro de vocês, que veio através de textos de receitas, de entrevistas, de culinárias, e nós iremos reforçar esses assuntos. O primeiro assunto será interpretação de texto, O que será que é necessário para interpretar um texto? E a professora colocou algumas palavras-chave, importantes de destaque durante esse processo de interpretação. O que será que é preciso? Leitura, em primeiro lugar, ou seja, tá o texto, Vocês irão ler uma vez, calma, não é preciso partir logo para a resposta, a pergunta. Lê mais uma vez, se necessário, lê outra vez, 3 vezes, entendeu? É o suficiente. Depois dessa leitura com calma, não é preciso pressa, terá as respostas, as perguntas, aliás, e em seguida as respostas. Então, muita atenção durante a leitura, Terminou a leitura, vai ter algumas perguntas lá na prova, referente ao texto. Então, vou ler, entender para poder responder. Não basta só vou ler uma vez corrido, não entendi a pergunta, não entendi o texto, bateu o desespero. Não, calma. Leiam 1, 2, 3 vezes e na sequência responder as perguntas, tá? As perguntas serão todas relacionadas ao texto. É como, imaginem assim, como se uma interpretação do texto, Como se alguém estivesse contando uma história para você e em seguida fossem fazer uma pergunta, Fossem fazer algumas perguntas relacionadas à história, aquela conversa que você teve, por que será que isso aconteceu, Como aconteceu? De que forma aconteceu? Então, a interpretação do texto é isso, é você compreender esse texto, é você observar a mensagem, o que será que esse texto está falando, o que ele está falando, o que ele quer transmitir para você. Ok? O texto tá bem legal na avaliação. Eu vou enviar daqui a pouquinho, tá bom? Uma atividade para vocês também de interpretação de texto, para vocês irem praticando, reforçar até o dia da prova, tá? Então, interpretação de texto é isso. Você lê o texto, entender, compreender, analisar qual é aquela mensagem, o título, o que está falando para poder responder as perguntas, ok? Mais um assunto, tá bom, da nossa avaliação, que é construção de história. E a construção de história nós vimos durante também, muitas aulas, de língua portuguesa, e também eu coloquei algumas palavras-chave para destacar durante a revisão. Observar a imagem, tá? Porque o que vai acontecer nessa construção de histórias? Lá na prova vocês vão ter uma imagem, e com base nessa imagem, vocês deverão criar uma história, tá? Não fiquem nervosos, deixem a imaginação de vocês rolar, criatividade, não tenham medo, minha história vai estar feia, ou não vou conseguir, não. Podem ficar livres para criar a história de vocês, mas com base na imagem. Não adianta criar uma história que não tenha nada a ver com a imagem. Por exemplo, lá tem um sorvete. Aí você vai criar uma história sobre um passeio no parque de diversões, eu estava na montanha-russa e tal, que não tem nada a ver com o sorvete. Então, criar a história sempre com base na figura que vai estar ali na prova, tá bom? Observar a imagem, Não esquecer o título, isso é muito importante. Quando você for construir a história, a primeira coisa, depois de observar a imagem que você deverá fazer, é colocar o título. Lembrem que nós falamos do título, o nome para a história, que toda história deve ter um título, nenhuma história começa sem um título. O título é o principal, é ele que vai abrir a tua história, é ele que vai despertar curiosidade na pessoa que está lendo. Olha, essa história deve ser interessante, olha o título da história.
Lembra que nós falamos que toda novela tem um nome, revista, então a história de vocês também tem que ter um nome, viu? Mas não esqueçam, tem que ter a ver com a imagem que estará lá na hora da prova. Outra informação também importante, atenção com as letras maiúsculas, né, e as pontuações. Lembram que nós vimos toda frase, quando nós formos começar, sempre com letra maiúscula, nome de pessoas, se vocês forem colocar um nome para o personagem, letra maiúscula. Se forem colocar que a história está acontecendo em um lugar, numa cidade, num país, letra maiúscula. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, não esqueçam de colocar, tá? Letra legível, tá? Bem direitinho, para poder entender, né, professora, quando for ler, entender a história. E também uma informação muito importante, tá? Que a história de vocês, ela deve ter sempre um começo, um meio e um fim. O que eu andei observando nas histórias? Tem lá a imagem, aí a pessoa faz só um parágrafo, mal começou a história já está terminando. Não, vocês, no primeiro momento, no começo, vocês devem apresentar a história de vocês. Falar é como se você fosse apresentar uma amiga, né? Ah, essa aqui é minha amiga Maria, ela mora em tal bairro, ela tem tantos anos, ela é alta, ela tem cabelos compridos. Então, na sua história, no primeiro momento, você vai apresentar os personagens, o lugar, você vai apresentar, fazer uma introdução do que aquela tua história vai estar falando. Você vai estar abrindo a sua história. No segundo parágrafo, você vai desenvolver essa história, como é que vai acontecer. Aí a Maria encontrou uma amiga, acabou se perdendo na floresta, e aí os pais dela ficou desesperados, aí ligaram para a polícia. Então você vai começar a contar no desenvolvimento, no segundo parágrafo, como aquela história está acontecendo. E o terceiro parágrafo, que é o final da sua história, você vai fazer um fechamento. O que aconteceu? A Maria e as suas amigas foram resgatadas, todas estão bem, elas esperam passar por uma nova aventura. E a história termina assim, a Maria e as amigas dela, né, foram resgatadas e estão bem. O importante é ter um começo, um meio e um fim, tá? Nos 3 parágrafos. Ai, professora, tem um monte. Quando verem a linha, tô desesperada, é muita linha. Não, calma. É só manter a tranquilidade e deixar a criatividade de vocês. Não fiquem com receio, vai estar feio, ou eu não vou conseguir, não. O importante é vocês seguirem essas regrinhas. O título, a história tem um começo, um meio e um fim. E deixem a imaginação de vocês acontecer, tá bom? Prestem atenção nas iniciais maiúsculas e nas pontuações. Eu tenho aqui 2 exercícios, tá? Para reforçar esse aqui, ó, é de interpretação de texto, tá? É da história do menino maluquinho, que nós vimos no final do livro, né, de língua portuguesa. Então, tem um texto, vocês irão ler e responder as 2 perguntas que tem aqui. Eu vou reforçar mais outras, tá? Também vou enviar no grupo do 2º ano. E aqui, ó, uma atividade sobre construção de histórias. Tem a imagem, prestem atenção nas dicas que a professora deu. A primeira coisa, observei a imagem, o título e vou desenvolver a minha história. Lembrando, começo, meio e fim, ok? Façam a atividade sozinhos, tá? É uma prática. Vamos imaginar que nós vamos estar fazendo a avaliação mesmo. Hoje é o dia da avaliação, então vamos praticar, treinar. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp da escola, tá bom? Espero vocês até amanhã com a nossa revisão de matemática. Tchau!